Olá, olá meninos e meninas do nono ano, e aí, beleza? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, vamos resolver o exercício que eu havia enviado então a vocês. Vamos lá então, questão 1. Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítonas. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos então analisar, né, as palavras para acharmos as sílabas tônicas, certo? Quando uma palavra tem mais de duas sílabas, nós estamos tratando aqui da classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica, que pode ser então oxítona, né, monossílaba, tudo bem, né, oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Bom, se for a última sílaba mais forte de uma palavra com duas sílabas ou mais, ela receberá o nome de oxítona. A classificação dela conforme a posição da sílaba tônica vai ser oxítona. Caso a sílaba tônica seja a penúltima, então a classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica será paroxítona. E caso a sílaba tônica seja a antepenúltima, então a classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica vai ser proparoxítona. Então vamos lá, olha só, nós temos aqui várias palavras na, então, questão 1, né, na A, na B, na C e na D. Está até incorreto isso aqui, porque é para marcar somente a opção, né? Mas beleza, vamos lá, olha só, nós temos aqui glúten. Glúten é paroxítona, mas já ruim é oxítona, então já não serve para a gente, né? Felicidade. Felicidade então paroxítona, né? Hangar já é oxítona, não serve pra gente, tá? Deixa-me só gravar isso aqui. Tá aí. Órgão é paroxítona, tá? Essa palavra é paroxítona. Gratuito também é paroxítona. Plateia é paroxítona e pólen é paroxítona. Então, achamos a que nós queremos, né? Libido, paroxítona. Fácil, paroxítona. Ímpar, paroxítona, tá? E álibi, proparoxítona. Então, por isso que a D está incorreta. Vamos para a questão 2. Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Novamente, tá? Rapidamente. Então, nós temos uma paroxítona. Eita. Tá aqui. C do lado do X, acontece isso. Então vamos lá. Açúcar, paroxítona. Ali, se separa ali e vai ser então oxítona, tá? Tabu, oxítona também. Sótão, oxítona, não, paroxítona. Tá aí. Por que isso aqui? Pelo seguinte, ó, você separa aqui. Sótão, tabu, e a mais forte é bu. Aqui é só. Ali separa aqui, né? E o li é a mais forte. Açúcar. E o su aqui é a mais forte, a penúltima, tá? E rapidamente, mente. O men é o mais forte, tá? E aí nós temos vírus, separa aqui assim. E o vi é o mais forte, então é uma paroxítona. Opa! Tá aí. Dinâmico. Dinâmico é proparoxítona. Tá aí. Por quê? Você separa dinâmico. É a antepenúltima sílaba mais forte. Tá aqui. Aipim. Aipim. Oxítona. Porque o pim é a mais forte, a sílaba, né? Menu. Oxítona de novo. Porque se separa assim e o nu é o mais forte, tá? Trôpego.
Trôpego vai ser proparoxítona. Por quê? Porque a gente deve separar dessa forma. E a antepenúltima é a mais forte. Certinho? Então, beleza. Vamos para a questão 3 aqui. Identifique a sílaba tônica das seguintes palavras. Tá? Fênix. Quando há, então, a sílaba tônica marcada por um acento gráfico, ela vai ser a sílaba tônica. Já falei, né? Se há um acento gráfico, ali está a sílaba tônica. Sozinho já não tem, né? Acento gráfico. Mas a sílaba tônica é o Z. Geladeira, geladeira. Então o DEI é a sílaba tônica. Tá? Órfão. Tem o acento gráfico aqui. Então vocês já sabem onde está a sílaba tônica. Assim como em caráter. Pronto. Terminamos o nosso exercício. Tá? Facinho, né? Opa, ainda tem, felizmente, o MEN é a sílaba tônica. Então vamos continuar no nosso agora conteúdo, certo? Temos aqui a nossa questão, né, para responder. Nós já podemos responder essa primeira aqui, porque nós aprendemos um conceito que vai, né, nos dar então uma resposta, tá, para essa alternativa A. A palavra já é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Olha, já realmente é uma palavra terminada em A, deve ser acentuada pela regra das monossílabas. As monossílabas terminadas em A devem ser acentuadas. Então, já, vem aqui, já, agora, já. Ou seja, pode ser representada por gestos, esta monossílaba, então ela é tônica, ela é terminada em A, acentua. Então, eu estou dizendo que ela é monossílaba, não é oxítona. Então, esta está incorreta. É a que nós queremos? É a que nós vamos marcar? Não, porque nós queremos a única alternativa correta. Tá? Então, já aprendemos aqui a regra geral, a acentuação tônica, a acentuação gráfica, os acentos gráficos, os sinais gráficos das monossílabas. Nós aprendemos os casos, então, aqui de exceção das monossílabas. E agora nós vamos para as oxítonas. E agora nós vamos classificar as palavras conforme a posição da sílaba tônica. Na verdade, nós já vimos ali no exercício, não é? Então, nós temos as oxítonas. São as palavras com duas sílabas ou mais em que a última sílaba é a mais forte. Tá? Quais devem ser acentuadas graficamente? As terminadas em A, E, O, E, O e El, só de tons abertos, seguidos ou não de S, ou seja, As, Es, Os, Eis, Ois, Els. Opa, está igual a regra das monossílabas? Sim, só que acrescenta-se em, ens. Então, as oxítonas terminadas em A, E, O, E, O e El, em, ens, devem ser acentuadas. Tá? Por exemplo, Guaraná. A última sílaba aqui é mais forte, o na. Terminado em A, cai na regra? Cai. Então acentua. Tá aqui. Tem um som aberto, então acento agudo. Boné. O né, que é a última sílaba, é a mais forte e é terminado em E. Cai na regra? Cai na regra. Tá? Como é que se faz então a acentuação em si? Você separa as sílabas, você observa qual é a mais, no caso, forte. Então, você vai classificar a palavra conforme a posição da sílaba tônica. A é a última. Então, qual é o nome que se dá a palavras que têm a última sílaba a mais forte? Oxítonas. Tá? Então, você agora vai observar qual é a regra de acentuação gráfica das oxítonas. As oxítonas terminadas em A, E, O, E, O e El, ou As, Es, Os, E, O e El, Eis, Ois, Els. Tá? E, por fim, em, ens, devem ser acentuadas, tá? Cipó, você separa, então você observa que pó é a última sílaba, terminado em O, cai na regra, acentua. E aí vai, alguém, terminado em vintém, em en, vintens, em ens, parabéns, em, ens, tá? Parabéns, tá? É uma palavra em que você vai separar dessa forma aqui, ó. Certinho? Vamos dizer que parabéns são duas palavras não, tá? Só tenho duas palavras a dizer. Parabéns. Então, beleza, vamos lá. Temos as exceções agora das oxítonas, tá bom?
Existem as oxítonas que são acompanhadas por pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. Se eles são átonos, eles não vão receber acentos, tá? Acentos gráficos, certo? Então, beleza, vamos analisar aqui. Por exemplo, nós temos o verbo. Quando o verbo termina em R, S ou Z, então você vai fazer o seguinte. Você vai retirar esse R, S ou Z e você vai acrescentar, né, se ele for acompanhado dos pronomes o, a, os, as, acrescentar o L ao pronome. Por exemplo, aqui, ó, ele fez o exercício. Aí nós temos aqui um objeto direto que pode ser substituído pelo pronome pessoal do caso oblíquo, tá? O, ou então a, mas nesse caso aqui é o, tá? Porque é do gênero masculino, o. Então, ele fez o exercício. Se você, porventura, fizesse assim, ó, ele fez o. Nós falaríamos em pouco tempo, ele fez o. Horrível, né? Então, qual é a regra? Isso não serve somente para verbos, não, tá? Tanto para pronomes como para algumas outras palavras que terminarem com R, S ou Z e forem acompanhadas pelo pronome ou os pronomes o, a, os, as, você derruba o R, S ou Z e acrescenta o L ao pronome. Está aqui. Então, o que você vai fazer? É o seguinte, vai observar a acentuação gráfica em cada parte, tá? O ou aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então, não se preocupe, ele não vai receber o acento. Agora, o fe, você tem que, então, considerar a acentuação, né, das monossílabas. Fe é tônico, porque os verbos são tônicos, tá? Terminado em E. Então, a monossílaba tônica terminada em E deve ser acentuada? Sim, com certeza. Então, fê-lo é o correto. Agora, ficou bonitinho, né? Fez ou não. Vendê-lo, aqui teria que ser assim, ó, vender o. Em pouco tempo estaremos falando vender o. Aqui tinha que ser assim, ó, vender o as. Vender o as, nós falaríamos, né? Então, o verbo terminou com R, S ou Z, você derruba o R, S ou Z, aqui o R, e acrescenta o L ao pronome. Assim como também neste segundo exemplo. Acrescenta o L ao pronome. Tá aí. Agora você vai considerar a acentuação de cada parte dessa daqui como se fosse uma palavra independente, ou fossem palavras independentes, tá? Então, vender. Vender é uma oxítona terminada em E. Deve ser acentuada? Com certeza. Então, você vai acentuar. O lo, você vai analisar também. É uma monossílaba átona. Nenhuma deve ser acentuada. Vendê-lo-ás. Deixa eu tirar aqui, que vocês vão entender agora. Olha só. Vender, você vai analisar separadamente como uma palavra. Será que deve receber acento? Sim, porque é a oxítona, né? O D aqui. E as oxítonas terminadas em E devem ser acentuadas. O lo é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então, se é átono, não recebe acento, tá? E o as aqui é tônico, porque é uma parte do verbo. Tudo que é verbo é tônico. Então, se é, no caso, uma parte do verbo e é tônico, as palavras monossílabas terminadas em as devem ser acentuadas? Sim. Ah, professor, mas só tem um as aqui, não importa. Se o finalzinho é as, então você acentua. Vendê-lo-ás, tá? Então tá aí. Beleza. Além disso, nós temos outras, então, exceções. Temos aqui, por exemplo, oxítonas terminadas nos ditongos E, O e El, todas devem receber acento agudo, tá? Anéis, chapéu, chapéus, céu, herói, constrói, troféu, troféus, tonéis. Sarau não é acentuada porque tem a pronúncia fechada. Baú forma um hiato, não é, então, um ditongo, tá? Porque tem que ser ditongo. Os sons vocálicos aqui devem ficar na mesma sílaba na separação silábica. Tá aqui. Herói. Por exemplo, agora baú é baú. Separou, tá? Separaram-se. Então, não cai na mesma regra aqui. Então, vamos lá, olha só. Sem dizer que aqui é ao, né? A outra, no caso, exceção. Verbos derivados dos verbos ter e vir possuem acento agudo no singular na terceira pessoa, né? E circunflexo na terceira pessoa do plural, tá? Ou seja, você vai falar, por exemplo, intervém e intervém. Este com acento O, que diferença? Agudo e este com acento circunflexo, tá?
Por exemplo, deixe-me colocar aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, vai demorar um bocadinho, né? Eu intervenho, tu intervens e intervém. Nós intervimos, vós intervindes e eles intervêm. Aí nós temos aqui, ó, intervir. Vamos ver a conjugação? Tá aqui, ó. Eu intervenho, tu intervens, ele intervém, com acento agudo. Nós intervimos, vós intervindes e eles intervêm. Por que então tem acento agudo na terceira pessoa do singular e circunflexo na terceira pessoa do plural, sendo que os verbos ter e vir, aqui no caso das monossílabas, só vão receber acento na terceira pessoa do plural? Pelo seguinte, aqui não cai na regra. Não existe oxítona terminada em, aliás, ou em M, né, que deva ser acentuada, ou devam ser acentuadas, tá? As monossílabas. Ou seja, se não cai na regra, você só vai usar um acento diferencial. Agora aqui não. Aqui cai na regra, né? As oxítonas. Cai na regra, tá? Eu intervenho, tu intervens, ele intervém. Nós intervimos, vós intervindes e eles intervêm. Opa! Tá aqui. É o seguinte. Tá aqui. Então nós temos aqui um oxítono terminado em "em". Cai na regra? Cai. As oxítonas terminadas em "em" devem ser acentuadas. Então aqui você vai ter de acentuar as duas, porque elas realmente devem receber acentos, tá? Diferentes, né, das, no caso, formas verbais dos verbos primitivos ter e vir, tá? Aqui são os verbos derivados. Então, somente nos verbos derivados você vai colocar um acento agudo e circunflexo. O que vai marcar a diferenciação de uma palavra para outra? Um acento e o outro, que na terceira pessoa do singular com acento agudo e na terceira pessoa do plural com acento circunflexo, tá? Aqui existe um acento diferencial, mas ao mesmo tempo a acentuação é obrigatória porque cai na regra. Tudo bem, aqui também a acentuação é obrigatória, mas não cai na regra, tá? É só diferencial sem cair na regra. Aqui é diferencial caindo na regra, tá? Opa, aqui. Certinho? Então, beleza, nós vamos ficar por aqui. Vou deixar um pequeno exercício novamente, né, para a próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau e até lá.